mas apenas para poder descontrair. Lucas, capítulo 7. Vim hoje com a minha mocinha aqui, Sofia, não é? Que vocês já conhecem, essa menina linda. E vim com a outra, minha filha, também essa moça aí, já, 23 anos, a Andrela. 22? Ah, botei um ano a mais, meu Deus do céu, né? É porque vai fazer em dezembro, gente, então já estou antecipando, está pertinho, né? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Lucas 7, versículo 37, e você mantém a Bíblia aberta, por gentileza, tá bom? Glória a Deus. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estaria à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar com os seus cabelos da sua cabeça, e beijar-lhe os pés, e ungir com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Amém? Então, só para não parecer que não sou eu, né, perturbar um pouquinho o pessoal do som, me dá aí mais 20% aqui, por gentileza. Tá bom? Eu sou meio surdo, gente. A gente vai pregando, a gente vai ficando surdo, a voz vai falhando, então a gente fica um pouquinho chatinho. Só um pouquinho para mim aí. Vamos lá. Jesus foi convidado para jantar na casa do fariseu. Versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Você vai perceber que no texto, o sujeito é sempre adjetivado da mesma forma até um determinado momento. Olha no versículo 1. Rogou-lhe um fariseu que entrasse na casa do fariseu. Então, no mesmo versículo, 2 vezes aparece fariseu. No versículo 37, diz novamente que ele estava à mesa na casa do fariseu. No versículo 39, diz: quando isto viu o fariseu. Então, fariseu é uma palavra importante no texto. Uma outra palavra importante no texto é a palavra pecadora. Uma mulher pecadora. Não é? E o fariseu vai dizer, se ele soubesse que ela é uma pecadora. Então, você tem 2 sujeitos que estão em contraste no texto. Mas por que Jesus foi convidado para a casa do fariseu? Por que o fariseu fez esse convite? Aonde que Jesus está? Jesus está na cidade de Naim, naquela cidade onde ele vai ressuscitar o filho da viúva. E nesse processo, né, Jesus na cidade, acontece de João enviar os mensageiros, não é? E nessa conversa de Jesus com os mensageiros de João, estão os fariseus. E o versículo 29 vai dizer o seguinte: e todo o povo que o ouviu Jesus falar de João, ou melhor, ouviu João Batista, e todo o povo que ouviu João Batista, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Jesus está dizendo, o povo ouviu João Batista, o povo se batizou. Eu quero chamar essa mensagem de agora é a vez dos pecadores. Agora é a vez dos pecadores. Todo o povo ouviu e se batizou. Mas os fariseus, versículo 30. Aí você vai entender por que mais na frente Lucas está fariseu, fariseu, fariseu. Mas os fariseus e os doutores rejeitaram o conselho de Deus. Então o povo e os publicanos, quem são os publicanos? Cobrador de imposto. Então o que o texto está dizendo é o seguinte, a ralé, o pessoal mal visto, as pessoas mal faladas, cobradores de impostos, pecadores, estes ouviram João, estes se arrependeram, estes creram. Mas os fariseus rejeitaram o conselho de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, 2 atitudes. Os pecadores ouviram, os fariseus não ouviram. Os pecadores creram, os fariseus não creram. Lógico, não são todos os fariseus, amém? Jesus tinha discípulos que eram fariseus, mas boa parte dos fariseus rejeitaram a Jesus. Aí Jesus vai dizer o seguinte, a quem eu vou comparar essas pessoas, os homens dessa geração? E ele vai citar um texto que está lá no profeta Isaías. Depois, se você tiver uma Bíblia de referência cruzada, vai estar informando e você pode ler depois lá. Então ele vai citar o profeta Isaías, vai dizer assim, a quem eu vou comparar esses homens? Eles são semelhantes a meninos sentados na praça. E você imagina um monte de criança sentado na praça, um monte de adolescente sentado na praça. E dizem uns aos outros, clamando uns aos outros, tocamos flauta e vocês não dançaram.
tocamos lamentação e vocês não choraram. Ou seja, vocês são como crianças numa praça, meninos, jovens, que se toca uma música animada, vocês não gostam, não dançam. Se toca uma lamentação, vocês não choram. Ou seja, vocês não estão satisfeitos com nada. Nada para vocês está bom. Nada encaixa no modelo de vocês. Ou seja, vocês nunca se agradam. E ele continua, e aí ele vai explicar porque está dizendo isso. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia. São João Batista tinha um padrão de vida de abstinência, separação, deserto, roupa, não é? De pele, gafanhoto, mel, um estilo rústico, um estilo separado. E eles olhavam para João Batista e diziam, é endemoniado. É muito radical, é muito sério, a mensagem dele é muito dura, esse camarada é endemoniado. Aí veio Jesus. Jesus não estava no deserto. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus sentava com os pecadores, Jesus conversava com pecadores, almoçava com pecadores. Aí ele diz assim, olha, mas veio o Filho do Homem, e aí você diz assim, esse aí é um comilão e beberrão. Quem não come é endemoniado, quem come, comilão. Quem não participava da bebida, beberrão, endemoniado. Quem participava, beberrão. Amigo de publicano e pecadores. Aí diz, mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Eu estou querendo dizer o seguinte, vocês estão sendo tolos. O problema não sou eu e nem João. O problema é que vocês estão com o coração endurecido. Era a hora deles, mas eles não compreenderam. Era a hora de Jesus e era a hora do Messias. Era a hora que eles estavam esperando. Toda a nação de Israel tinha a expectativa messiânica da vinda do Senhor. Mas o Senhor veio e eles não entenderam e não receberam. Como o pastor disse bem aqui, há situações na vida que vão se repetir. E você vai ter mais de uma oportunidade. Mas há situações na vida que são como um cavalo selado. Vai passar uma única vez. E se você não montar naquele cavalo naquele momento, aquela oportunidade não se repete. Pode ter uma oportunidade semelhante, mas aquela oportunidade não se repete. Eles tinham a oportunidade, o agora, de estar diante do Messias. E eles estão com o coração endurecido. Mas um dos fariseus resolveu convidar Jesus. Um dos fariseus resolveu dizer, deixa eu ver ele mais de perto. E aí disse assim, vem comer comigo, mestre. Aí o texto diz, e rogou que comesse com eles. Jesus era chamado de comilão, Jesus era chamado de beberrão pelos fariseus, mas alguém está chamando ele para comer e para beber. Aí Jesus aceita, vai lá, vou lá. E aí ele senta na mesa, na casa do fariseu. Era a hora do fariseu, era o momento do fariseu. Ele está sentado na mesa com o Filho de Deus. Ele está sentado na mesa com Jesus Nazareno. É a oportunidade dele crer. É a hora dele se arrepender. É a hora dele ser cheio do Espírito Santo. É a hora dele ter um encontro com Deus. Mas ele não aproveita a sua hora. Eu não sei se para ele foi o nunca, porque a Bíblia não conta como se desenrolou a história desse fariseu, não sabemos o nome desse fariseu, mas pode ser que ele só teve aquela oportunidade. Ele morreu sem salvação, porque ele não aproveitou aquela hora, aquela janela de oportunidade que se abriu para ele. Veja, perceba que ele entendeu que era um momento importante. Ele entendeu que era agora, porque ele é que abre a porta, ele é quem convida Jesus, ele é que coloca Jesus na mesa. Então ele disse, é agora, é o momento, mas ele não conseguiu compreender o que era aquele momento. Ele entendeu que havia uma urgência, ele entendeu que havia algo que ele precisava saber, mas quando chegou na hora, ao invés de abraçar o agora, ele ficou no nunca. Ele abriu a porta, o homem entrou, sentou, mas aí aparece um outro personagem. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. O texto não diz que tipo de pecado ela cometia, mas o texto diz que ela é conhecida como pecadora. Ela é de Naim. Sabendo que ele estava à mesa, ela não teve a oportunidade de convidá-lo. Ela não teve a oportunidade de estar perto dele. Mas alguém falou, Jesus está jantando, almoçando na casa de fulano. E ela disse para a vizinha, ela disse para a amiga dela, ela disse para as companheiras, ela disse para a família, é agora ou nunca. Alguém disse, mas você não é bem vista. Alguém disse, mas você não foi convidada. Alguém disse, mas não vão deixar você entrar. Mas ela disse, eu não sei mais quando ele passa na cidade.
Eu não sei quando eu vou ter essa oportunidade. E diz o texto que ela preparou um vaso. Ou seja, ela não foi de qualquer maneira. Ela foi preparada para uma oportunidade. Ela sabia que aquela oportunidade poderia não mais se repetir. E ela entra na sala, ela entra na casa. Era a hora do fariseu, mas como ele não aproveitou a sua hora, a mulher pecadora fez daquela hora a hora dela. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes é o seu momento com Deus, é a sua hora com Deus, é o seu espaço com Deus, é a hora que Deus separou para você, mas a gente às vezes não consegue compreender aquele momento, discernir aquele momento, e em vez da gente entrar com intensidade, abraçar, comer com Jesus, beber com Jesus, andar com Jesus, crer em Jesus, aprender com Jesus, a gente fica parado. Ou ficamos numa posição, como disse, morna, e aí vem alguém e entra naquela oportunidade, que era a minha hora, mas como eu não aproveitei a minha hora, outra pessoa entra no meu lugar. E aí você ouve coisas, por exemplo, desse tipo: eu estou aqui há muito tempo e não fui chamado para o cargo, e fulano chegou agora e foi chamado. É porque ele aproveitou a oportunidade e você não aproveitou. É porque ele chegou na mesa e já foi para os pés de Jesus, enquanto eu fiquei sentado, observando Jesus, olhando Jesus, analisando Jesus, mas não tomei nenhuma atitude. Aproveite os momentos que Deus separa para você. A tua hora espiritual, o teu momento, era o momento do fariseu. Ele preparou tudo, mas ele não conseguiu discernir quem estava com ele na mesa. A mulher não foi convidada. Ela não tinha convite, ela não era bem vista, e ela entrou na casa. Ela sabia que não tinha outra oportunidade. Imagine você entrar num lugar onde você não foi convidado para estar. Imagine você entrar num lugar onde você sabe que não é bem-vindo, mas ela colocou o rosto e foi e entrou, e quando o texto diz que ela entra com aquele vaso de alabastro e chega por detrás dele. Me lembra um pouco a atitude dela, a atitude da mulher cananeia. A mulher cananeia soube que Jesus tinha ido para os limites de Tiro e Sidom. Jesus quase nunca atravessava para a terra dos gentios. Ela sabia que talvez nunca mais ele fosse naquele lugar. E quando ela soube, a mulher cananeia, ela foi atrás dele clamando, gritando: tem misericórdia de mim, filho de Davi. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela está clamando, ela está gritando. Talvez ninguém soubesse que a filha dela estava naquela situação, mas naquele momento ela teve que gritar, ela teve que se expor. E ela vai gritando atrás de Jesus. Jesus vai calado, sem dar importância a ela. E ela vai gritando, sabe por quê? Quando a gente entende que é o nosso momento, as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, eles não conseguem nos fazer parar e nos fazer deter. Porque você sabe que é aquela hora do milagre, é aquela hora do clamor, é aquela hora da vitória. E quando ela vai clamando, os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim: manda ela embora porque ela está aborrecendo a gente. Imagine alguém, você está caminhando com algumas pessoas e alguém gritando. Jesus diz assim, os apóstolos dizem assim: se você não vai atender, manda ela embora. Parece até realmente que tem alguma lógica, mas acontece o seguinte: os apóstolos não tinham discernimento da necessidade da mulher. Quando você está numa sensação de urgência, quando você sente que é o tempo, talvez você encontre pessoas que, mesmo como os apóstolos, andam com Jesus, mas não conseguem compreender a tua necessidade. Não conseguem compreender porque você está clamando. Não conseguem compreender o teu choro. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se em alguma hora eu mandar você parar de clamar, não me escute, escute a voz do Espírito e continue clamando, porque é a tua hora. É o teu momento. A filha é tua, o problema é teu, a angústia é tua, a luta é tua, o desejo é teu, a conquista é tua, o projeto é teu. Então quando alguém disser: chega, para de orar, para de buscar, você não está vendo que o mestre não atende? Continue clamando, porque o teu negócio é com ele, não é com os homens. Manda ela embora, ela está atrapalhando o culto. Jesus diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher adora. Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar ao cachorrinho. E a mulher insiste. Quando você pega Mateus 15 e compara com Marcos, Mateus não coloca, mas Marcos diz que Jesus entrou numa casa e não pôde se esconder. Jesus queria se esconder, queria ficar quietinho. Mas a mulher ficou gritando do lado de fora, porque ela sabia que aquela era a oportunidade dela.
E ela deu um jeito de entrar. Porque no texto de Mateus, quando você vê, quando ela cai debaixo dos pés de Jesus, como essa mulher está debaixo dos pés de Jesus, Jesus já está dentro de uma casa, ele não está num caminho. Só você cruzar o texto de Mateus com Marcos. Ela entra na casa também sem ser chamada, também sem ser convidada, porque ela naquele momento. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: há momentos na vida que exigem coragem e audácia para tomar atitudes. Porque às vezes a gente fica esperando o melhor momento. E se espera o melhor momento para se abrir um negócio, você está 15 anos esperando, daqui a pouco você já está no final da vida e não abriu. A pessoa fica esperando o melhor momento para casar e nunca casa, o melhor momento para ter filho, o melhor momento para começar o ministério, o melhor momento para isso. Mas aquela mulher não esperou o melhor momento, ela esperou o momento que ela tinha, a oportunidade que ela tinha. E ela entra na casa. E o texto diz que ela toca ele por trás. A gente pensa, geralmente, que Jesus está numa mesa, que é uma mesa como a da nossa casa, mas não é. É uma mesa baixa, e eles sentavam meio que deitados, escorados assim. E ela entra, e por que ela vai nos pés dele? Mais na frente, Jesus vai dizer o quê? Eu entrei na tua casa, para Simão, e tu não me lavou os pés. Ela não saiu de casa com aquele vaso para derramar nos pés dele. Ela saiu de casa provavelmente para derramar na sua cabeça. Mas quando ela chegou dentro da casa, que ela olhou para os pés do mestre, ela viu que os pés dele não foram lavados. E aí ela toca por detrás e começa a chorar. Ela não tem balde para lavar os pés, mas ela tem lágrimas. Porque quando eu sei que a hora é agora, eu faço onde eu estou com aquilo que eu tenho. Eu não fico esperando as melhores condições para fazer. O melhor momento para você orar é agora, não é quando você estiver com mais tempo. O melhor momento para você ler a palavra é agora, não é quando você estiver mais tranquilo e a vida sossegada. O melhor momento para você fazer a obra é agora, não é quando você se aposentar e estiver na casa de praia. A hora é agora, o momento é agora, até porque você não sabe se o amanhã você vai ter essa oportunidade, vai ter essa saúde, você não sabe. Ela não sabia. E quando ela chegou, ela viu, não lavaram os pés do mestre. Ela disse, eu não tenho balde, mas eu tenho lágrimas. Eu não tenho toalha, mas eu tenho meu cabelo. Aleluia. Eu não posso beijar o rosto dele porque eu não sou digna, mas eu posso beijar seus pés. Quem entende que é a hora não fica dando desculpa, empurrando com a barriga, procrastinando. Eu até faria, mas ninguém me pediu. Aleluia. Eu até faria, mas eu acho que não tem necessidade. Eu até faria, mas agora eu não tenho condição. Quem entende que é o momento simplesmente faz. Quando ela chegou, ela percebeu que o servo não tinha feito seu trabalho. Ela disse, não, o servo não aproveitou a hora, mas eu vou aproveitar. E ela fez o trabalho do servo. O trabalho que era, o servo ali é escravo, o trabalho que era de lavar os pés. E não é lavar os pés de quem chegou na igreja e de repente não colocou um talquinho, está com um chulezinho, não. É o trabalho, é lavar o pé de quem veio na estrada do deserto. Está sujo, realmente. Tem poeira. Está sujo, é por isso que era lavado. Não era porque simplesmente, não, vamos lavar o pé, que é para a gente aqui fazer um ritual. Não, era sujo. E ela pega e diz, o servo não fez o trabalho, eu faço. A hora de ser servo é agora. Se alguém não está fazendo, faça. Se alguém não está fazendo, não murmure. Se alguém não fez, é a oportunidade para você fazer. Entra nessa brecha. Se alguém não está orando, entra nessa brecha. Se alguém não jejua, entra nessa brecha. Se alguém não perdoou, entra nessa brecha. Se alguém não abraçou a obra, entra nessa brecha. Aproveita a oportunidade. Já que o servo não lavou os pés, se coloca no lugar do servo. A hora de servir, de ser servo, é agora. E enquanto ela está fazendo esse trabalho, versículo 39, quando isto viu o fariseu que tinha convidado, o fariseu está olhando toda a cena. Era a hora do fariseu. Mas a mulher roubou a cena. Ele está olhando. E ele está pensando. E ele diz assim, se este fora profeta, ele saberia quem e qual é a mulher. Ou seja, quem e que tipo de mulher que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. No raciocínio dele, se ele fosse profeta, ele agiria de determinada forma. Sabe por que ele pensa isso? Vamos olhar aqui o versículo, do mesmo capítulo, versículo 16. E de todos se apoderou
o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Quando ele ressuscita o filho da viúva da cidade de Naim, o povo diz: um grande profeta se levantou e Deus visitou o seu povo. Quando ele convida Jesus para saber se ele é ou não é profeta. Porque o texto vai dizer que correu, versículo 17, toda a sua fama pela Judéia e pela terra circunvizinha. Quando a fama correu, os fariseus foram. Ele provavelmente estava ouvindo aquele discurso de Jesus, quando disse dos meninos que não dançam e nem choram. Ele disse: eu quero ver se ele é profeta mesmo. E aí trouxe. Quando a mulher pecadora toca Jesus, ele disse: se fosse profeta, ele saberia. O que Lucas está dizendo? O fariseu está repetindo o mesmo modelo. O povo crê, mas eles não creem. Eles não conseguem perceber que aquela hora é a hora. E se não for aquela hora, talvez nunca mais. Se ele fosse profeta, ele saberia que ela é pecadora. Aí Jesus diz assim: Simão, é a primeira vez que aparece o nome dele no texto. Até aqui esse versículo é fariseu, 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 fariseu. Quando Jesus vai falar com ele, Jesus não chama ele de fariseu. Jesus chama ele de Simão. Ele está na cabeça dizendo: é uma pecadora. Ou seja, ele está adjetivando ela. Ele está titulando ela. Ele não está olhando para quem ela é. Mas quando Jesus olha, Jesus não diz fariseu, Jesus não olha para o título, Jesus olha para o nome, diz Simão. Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Porque quem olha dessa maneira, como é que Deus vai dizer na verdade, para Samuel: o Senhor não vê como vê o homem olha pela aparência, o Senhor vê o coração. A gente está olhando e está vendo uma coisa, Jesus está olhando e está vendo outra. Ananias olhou e disse: esse Saulo é perseguidor, ele mata crente, ele não presta, ele é isso, ele é aquilo. Aí o Espírito Santo disse: já acabou? Já falou? Posso falar? Pode falar. Ele para mim é um vaso escolhido. Era a hora daquela mulher. O Simão não está entendendo que era a hora dele, que ele não entendeu, e que era a hora dela, que ele também não entendeu. Simão, tem uma coisa para te dizer. Aí ele diz assim: dize-a, mestre. Ele reconhece que Jesus é mestre, mas não reconhece que ele é profeta. Está sentado na mesa com Jesus. Ele entendeu que aquela era uma hora para conhecer Jesus. Ele está sentado na mesa com Jesus, mas ele não está aproveitando a sua hora. Às vezes a gente tem noção de que é um momento importante, mas você está aproveitando bem esse momento? Talvez você saiba que esse momento é crucial na sua vida. É o momento de definir profissão, é o momento de planejar alguma coisa, é um momento importante na vida financeira, é um momento importante no ministério. Você sabe que é um momento importante, mas a pergunta é: você está discernindo bem esse momento? Ou a gente está sentado na mesa, olhando para um profeta e perguntando: será que ele é profeta? Será que é de Deus? Será que eu devo fazer? Será que eu devo agir? Mestre, reconhece como mestre, mas não reconhece como profeta. Já que chamou de mestre, Jesus disse: eu vou te ensinar uma coisa. Um certo credor tinha 2 devedores. Tem 2 pessoas no texto. Uma é o fariseu e outra é a pecadora. Jesus diz: 2 devedores. Que um devia 500 reais. São denários, vamos colocar reais. E outro 50. E não tendo eles com quem pagar, então nem quem devia de 500 tinha 500, nem quem devia 50 tinha 50. Perdoou a ambos, então todos estão perdoados. Quem amará mais? Então Jesus faz aquela dialética de perguntar para tirar a resposta e dar a lição. Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Então tem 2 pessoas, ambas devem, uma deve mais que a outra. Quem vai amar mais? Aquele a quem Deus exerceu, a quem o credor exerceu mais misericórdia. E voltando-se para a mulher, disse: vê tu essa mulher? Lá em cima, diz assim: quando viu o fariseu que o tinha convidado, ou seja, o fariseu está olhando para ela, está vendo o que ela está fazendo, e está pensando: se ele fosse profeta. Aí Jesus diz assim: olha para ela de novo. Você não olhou direito. Olha mais uma vez. Tu vê essa mulher?
entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Era a tua hora de servir. Era a tua hora de ser anfitrião. Era a tua hora de você me amar. Era a tua hora de você me honrar. Mas você não fez. É a nossa hora de adorar. É a nossa hora de servir. É a tua hora de testemunhar da fé. É a tua hora de falar com teu vizinho, de falar com o colega do teu trabalho, de orar pela tua família, de buscar almas, de viver para Deus. É a tua hora. Mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade, tem um momento, Jesus está ali pertinho, mas a gente está tão ocupado com as coisas da vida, ou a gente está tão desligado das coisas espirituais. E muitas das vezes, além de não fazer e de não aproveitar a hora, nós ficamos julgando quem está fazendo e quem está aproveitando. Como diz lá no Evangelho, a gente nem entra e fica na porta e não deixa o outro entrar. Ou seja, eu não entrego a devoção e julgo quem entrega. Eu não choro e julgo quem chora. Eu não dou glória e julgo quem dá. Eu não canto e julgo quem... Ou seja, eu não estou fazendo, não estou entregando e estou olhando. Essa pessoa não é digna de tocar nele. Essa pessoa não é digna de fazer isso. Essa pessoa não é digna de fazer aquilo. Tu não me deu água para o pé. E você também não, mas ela me regou com lágrimas e enxugou com meu cabelo, com os cabelos. Tu não me beijou o rosto desde que eu entrei. Tu não teve comunhão comigo. Beijar o rosto ali é comunhão. É carinho. É igual você apertar a mão e dizer, você é bem-vindo na minha casa. É o gesto mínimo. Você não me beijou o rosto, mas ela não cansa de me beijar os pés. Não perca as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Para a gente ser mais crente, para a gente servir mais a Deus, para a gente ser mais fiel a Deus. Você, Simão, também não me ungiu a cabeça, mas ela ungiu-me os pés com unguento. Você não me ungiu, não me perfumou. A unção ali é perfume. Você não me beijou no rosto e você não me perfumou na cabeça. Mas ela pegou o que ela tinha e com certeza aquilo para ela tinha um valor financeiro caro, difícil. Ela pegou aquele vaso e derramou nos pés dele. Enquanto o Simão não queria pegar. Sabe o que a gente unge a pessoa? Pega aquele dedinho assim, coloca aquele pouquinho e bota na cabeça. Aquilo não é nada. Ele não deu aquilo. Mas a mulher derramou o azeite nos pés. Então, a hora de nós fazermos é agora. Porque se eu não fizer, Deus vai levantar alguém melhor do que eu para fazer. Era a hora de Elias, mas ele disse, basta, não quero mais. Aí Deus disse, tá bom, então vou preparar uma carruagem de fogo e vou te levar, só que antes você vai lá e unge Eliseu para ficar no seu lugar. Então, se eu não aproveito o meu momento e a minha hora, aquele espaço não vai ficar vazio. Se eu não aproveito o momento de adorar, não vai faltar adorador. Se eu não aproveito o momento de ser servo, não vai faltar servo. Se eu não aproveito o momento de oração, não vai faltar oração. Sempre vai ter alguém para orar no meu lugar, para buscar no meu lugar, para fazer no meu lugar. Sempre vai ter. Aí depois eu vou dizer, mas eu iria fazer, né? É porque não estava no meu tempo, não estava no meu momento. Também as pessoas não me esperam. Não, querido. Não é assim que funciona. Aí ele diz assim, por isso te digo, ele está falando com o fariseu, que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Eu amo a capacidade que Jesus tem de falar sem falar. Como ele é suave e ao mesmo tempo é cortante, sabe? Ele é suave, mas ele bate pesado. Porque ele diz assim, vê essa mulher, aí ele dá a lição de assim, os seus muitos pecados são perdoados. O que o Simão tinha pensado lá atrás? Se ele fosse profeta, saberia que ela é pecadora. Aí ele deu uma lição, porque Simão disse, tu é mestre. Ele disse, então eu vou te ensinar uma coisa. Aproveita a oportunidade, aprende. Aí ele está dizendo, olha, os pecados dela, ou seja, eu sei quem ela é. Eu sei os pecados dela, por isso eu digo para você, os seus muitos pecados, que eu sei que são muitos, são perdoados. Era a oportunidade de Simão ser perdoado, mas ele não aproveitou a oportunidade, mas a mulher entrou, aproveitou e ela foi perdoada pela graça de Cristo Jesus.
Se ele fosse profeta, saberia que ela é pecadora. Os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ah, Simão, você é tão bom, você é tão justo, você é tão reto, porque você dizima direitinho, porque você vai no templo direitinho, então você não precisa do meu perdão, você não precisa da minha graça. Então por isso que você me ama pouco. É por isso que você não me beijou. É por isso que você não me lavou os pés. É por isso que você não me ungiu. Mas essa mulher, como ela precisa muito de mim, como ela tem muitos pecados, como ela precisa de muito perdão, ela me beijou os pés, ela me ungiu os pés, e ela chorou nos meus pés, e enxugou com os seus cabelos. A postura do fariseu é uma postura morna, é uma postura nem lá e nem cá. É uma postura indiferente, não com uma indiferença completa, mas não com a radicalidade que o Evangelho exige. Ou seja, eu convido Jesus, eu coloco ele na minha mesa, eu não estou ignorando ele, mas eu não beijo o rosto dele. Eu vou na igreja, mas eu não beijo o rosto dele. Eu vou na igreja, mas eu não vou nos pés dele. Eu vou na igreja, mas eu não choro nos pés dele, eu não enxugo os meus cabelos, porque esses meus cabelos são muito preciosos, e nem para enxugar os pés de Deus não dá. Eu não faço nada, ou seja, eu coloco ele na mesa, mas eu não trato ele como o melhor dos convidados. Aquele homem não deu a Jesus o básico da hospitalidade, o básico. E aí a mulher entra, e ela tem noção de quem ela é, e ela tem noção de quem Jesus é. E aí Jesus diz: os seus muitos pecados são perdoados porque pouco ama. E disse a ela, agora ele vai falar com ela, porque ele estava falando com o fariseu. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Eu não só sou mestre, não só sou profeta, como eu também perdoo pecados. O texto está dizendo que é a vez dos pecadores. Os pecadores são aqueles que creem, que sentem, que precisam da graça e do perdão de Jesus. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Primeiro disseram que ele não era profeta. Depois disseram que ele era mestre. Mas quando ele perdoa pecados, ele diz: quem é este que até perdoa pecados? Ele é mais do que mestre. Ele é mais do que profeta. Quem ele é que perdoa pecados? Ele é o Filho de Deus. Eles estavam na mesa com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. E às vezes a gente serve a Deus sem saber quem é Deus. Ou esquecemos quem é Deus. Estamos anos na fé, e aí passamos por uma dificuldade, e começamos a murmurar, e começamos a caminhar por incredulidade, e começamos a esfriar na fé. Nós esquecemos quem é Deus, esquecemos, aleluia, que Ele já abriu o mar vermelho, esquecemos que Ele já tirou água da rocha, esquecemos que Ele já fez cair manada do céu, esquecemos que Ele já cobriu a areia de cordonil. Ou seja, nós esquecemos tudo que Ele fez na nossa vida, e começamos a caminhar de maneira amorosa, começamos a caminhar de maneira indiferente, aleluia. Mas a nossa ação tem que ser como a ação dessa mulher pecadora. Ela viu aquela oportunidade e disse: é agora ou nunca, esse é o meu momento com Deus. Você não tem o amanhã, você só tem o hoje. Há coisas que são inadiáveis, há coisas que não podem ficar para depois. Se você tem frequentado a igreja e você ainda não se decidiu, o momento de você se decidir é agora. Se você está afastado e ainda não se decidiu, o momento de você voltar é agora. Se você sabe que tem uma vocação, mas você está protelando a tua vocação, o momento de você fazer a obra de Deus é agora. Se você sabe que precisa perdoar de alguém, o pastor estava falando de pessoas que não falam com outras, a hora de você terminar o culto e ligar para o teu parente, e ligar para aquele que te magoou, e ligar para o teu amigo, e reconciliar é agora, porque depois que ele morrer, não adianta você ir lá no caixão e dizer: eu queria tanto dizer para ele, aleluia, que eu tinha perdoado, que eu amo. Não adianta, a hora é agora. A hora é agora. A oportunidade é agora. A hora de você amar mais seus filhos, sua família, seus amigos, a igreja, é agora. Porque é só agora que a gente tem. A hora vem e já chegou. Não é depois, é agora.
E no mesmo texto com a samaritana, Jesus vai dizer, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa, não tem pressa, ainda não é a semeadura, mas eu digo, olha os campos que já estão brancos para a ceifa. Ou seja, a gente diz, é depois, é depois, é depois, e Jesus diz, é agora, é agora, é agora, é agora. E disse a mulher, vai, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela sabia que era agora ou nunca. Ela não tinha convite, ela era mal vista, talvez ela entrou escondido para não ser barrada, e quando termina o texto, ela está perdoada, ela adorou, ela serviu, e ela pode ir em paz. Os fariseus não entenderam que era a hora, mas a viúva de Naim entendeu. Os fariseus não entenderam que era a hora, mas a mulher pecadora entendeu. E eu quero fechar essa mensagem dizendo, nós estamos entendendo que hora é agora para a gente. O que Deus exige de nós nesse momento de urgência? O que você está protelando na tua vida que você sabe que Deus já te exigiu agora? Que Deus colocou no teu coração para fazer, e você está dizendo, não, mas eu preciso terminar a faculdade primeiro, não, mas eu preciso fazer isso primeiro, não, mas eu preciso fazer aquilo primeiro. O tempo pertence a Deus, e se Ele te chamou nesse momento, e te chamou nessa hora, imagine Abraão dizendo para Deus, Senhor, me deixa mais 10 anos, depois eu vou. Imagine Moisés dizendo, deixa o rebanho do meu sogro aumentar mais um pouquinho, deixa eu fazer uma poupança, depois eu volto para o Egito. Imagina Isaías dizendo, olha, deixa eu ficar mais na corte mais um tempo, depois eu começo a profetizar. Imagine Paulo dizendo, não, deixa eu ficar um pouco escondido, depois eu começo a pregar. Eles entenderam que aquela hora era o momento. Há coisas que ou você vai fazer agora, ou você vai resolver agora, ou você vai começar agora, ou nunca mais você vai fazer. Que nós possamos ser como essa mulher, e ter a coragem de, mesmo com a porta fechada, você dizer, se Jesus está lá, aonde Jesus está, tem lugar para mim. Não há nenhum lugar onde Jesus está que não há espaço para pecadores. Não há nenhum lugar que Jesus está que não há espaço para filho de Deus. Se Jesus está lá, lá é o teu lugar. É a tua hora, é o teu momento. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.